É exatamente isso, né? Se você não acredita naquilo que aconteceu, se você refuta tudo que aconteceu no 8 do 1, qual o problema de nomear o Silvinei para um cargo público, né? Para receber dinheiro público. Gente, vamos partir para o outro assunto, a outra investigação que está em curso também relacionada totalmente com isso. E aproveitar aqui a presença do Aguirre. A Procuradoria-Geral da República denunciou Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes. Ele é primo dos 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A denúncia da PGR aponta que, aspas, há provas suficientes de que Léo Índio participou da execução dos atos do 8 de janeiro. Ele chegou a publicar nas redes sociais imagens em cima do Congresso Nacional e perto do Supremo Tribunal Federal. Tá aí uma delas, né, que foi publicada nas redes sociais do Léo Índio. Ele tá ali no meio da manifestação, dá para ver os prédios dos ministérios atrás dele. E nela, né, nessa imagem que vocês estão vendo, Léo Índio aparece com os olhos vermelhos, segundo ele, devido ao gás lacrimogênio usado pela Polícia Militar. Cabe agora ao Supremo Tribunal Federal aceitar ou rejeitar a denúncia. Léo Índio é sobrinho da primeira esposa de Bolsonaro, Rogéria Nantes. Ele é próximo de Carlos Bolsonaro. No ano passado, ele se candidatou a vereador em Cascavel, no Paraná, usando o nome de Léo Bolsonaro, mas não foi eleito. Aguirre, você consegue contar um pouco para nós o que se tem de evidências sobre o envolvimento do Léo Índio nos atos golpistas? Ele foi até lá e participou dos atos como um dos outros perpetradores disso? Ele ajudou a quebrar os prédios ou ele estava de alguma forma envolvido na organização dos atos pela proximidade com a família Bolsonaro? A PF, a PGR já tem uma distinção sobre isso? Raquel, curiosamente, esse é um caso clássico de produzir provas contra si próprio, porque a investigação da Polícia Federal chegou a Léo Índio inicialmente, justamente por causa dessas publicações que ele fez na própria rede social dele. Então, com base nisso, a Polícia Federal cumpriu busca e apreensão contra ele, apreendeu o seu celular e aprofundou a investigação em relação à responsabilidade de Léo Índio. E aí, o que eles identificaram é que Léo Índio participou dos atos de invasão. Segundo a denúncia, ele registrou momentos de invasão e de depredação dos prédios. Em uma imagem, ele segura uma cápsula de munição de gás lacrimogênio em sua mão, o que, para a Procuradoria-Geral da República, é um indício de que sim, ele fez parte dos atos violentos. E a investigação também detectou que ele estava participando dos acampamentos, das manifestações antidemocráticas, incitando esses atos violentos nos dias anteriores a 8 de janeiro. É por isso que a Polícia Federal entregou essas informações à Procuradoria-Geral da República e a equipe do Procurador-Geral Paulo Gonet juntou tudo isso, apresentou essa denúncia para o Supremo Tribunal Federal no último dia 15 de janeiro, e a denúncia se tornou pública nessa quarta-feira. Em linhas gerais, são esses os elementos identificados contra Léo Índio. Mas, Aguirre, tem outros participantes ali do quebra-quebra no dia 8 de janeiro que já foram julgados, condenados há bastante tempo, né? A investigação ela avançou e os julgamentos bastante nesse grupo. Já estamos agora nos financiadores e tentando chegar a quem realmente aos cabeças. Por que no caso do Léo Índio parece pelo menos um pouco mais lento, se ele realmente só não estava na organização na organização do ataque? Então, essa investigação foi uma investigação muito grande, está ainda em andamento.
já está, claro, na sua fase final, mas foi feita por várias etapas. Essa pergunta é importante para a gente esclarecer, porque primeiro a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República se concentraram nas pessoas que foram presas no próprio 8 de janeiro, né, que foram encontradas lá dentro dos prédios que executaram a invasão. Mas depois disso, a Polícia Federal deu prosseguimento à investigação que ela batizou de Operação Lesa Pátria, que cumpriu diversas fases. Vou até ver se eu acho alguns dados que eu tinha aqui de Lesa Pátria. Eles cumpriram diversas fases justamente para aprofundar a investigação em relação aos outros participantes do 8 de janeiro que não foram presos naquele momento, mas que foram surgindo indícios de que participaram dos atos, de que participaram da organização, de que tiveram alguma relação com aqueles fatos. Então, o Léo Índio acabou sendo alvo de busca e apreensão já no final de 2023. Ele foi alvo de 2 buscas e apreensão deflagradas pela PF no ano de 2023, que tinham o objetivo de aprofundar essas informações. Com isso, o relatório, a investigação contra Léo Índio foi concluída depois desse primeiro pacote de investigados, de denunciados. É por isso que a investigação dele chegou pouco depois à Procuradoria-Geral da República e a denúncia ocorreu só agora. Então, foi o tempo mesmo da investigação, a investigação muito grande, que já contou com centenas de denúncias, e o caso do Léo Índio chegou depois, por isso acabou não sendo no mesmo timing das outras denúncias feitas pela PGR, que a gente já tem um grande número de pessoas condenadas, um grande número de pessoas que respondem a processos, e no caso o processo de Léo Índio vai começar só agora com a apresentação dessa denúncia. Gente, eu fico impressionada com a quantidade de informações que o Aguirre tem sobre todas as fases da investigação, todas as fases só não achei os dados, eu preciso achar esses dados. Imagina, todas as fases das operações sobre cada personagem investigado. Aguirre, querido, muito obrigada, viu, por participar com a gente aqui logo cedo. Obrigada por topar, entrar aqui no All News conosco. Muito obrigada mesmo, foi super importante para nós. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês. Contem comigo. Obrigada, querido. Obrigado. Thales, qual que é a proximidade do Léo Índio com a família Bolsonaro? Como que você avalia que é o impacto político para eles e até o impacto pessoal mesmo de estarem chegando tão perto assim de um primo, de uma pessoa próxima da família? Você disse tudo, Rabi. Está chegando na família. Esse que é o impacto. Que deixa eles, espera aí, está começando, ele é primo, era muito ligado ao Carlos Bolsonaro, conseguiu um emprego no Senado Federal, se não me engano foi com Jorge Seife, um emprego no Senado Federal, desfilava pelo Senado como funcionário lá, assessor de senador. É muito ligado, não é só da família, como é muito ligado ao Carlos Bolsonaro, ao próprio Bolsonaro, esteve no Palácio Nacional. Ou seja, o que isso mostra é que a investigação está chegando com provas à família Bolsonaro. No caso dele, as provas são evidentes. Ele se fotografou na cúpula, naquele momento em que estavam invadindo, entrando dentro do Congresso, na cúpula do Congresso, com os olhos vermelhos do gás lacrimogêneo ali, daquela confusão toda, e também com a mão usando um dispersor de gás lacrimogêneo. Quer dizer, e ainda a polícia viu que ele fazia parte de grupos de internet de incentivo à invasão. Um deles, se não me engano, dizia vamos lutar pelo Brasil, alguma coisa desse gênero. Quer dizer, ele está completamente implicado. E o caso é esse, eles tinham a sensação, e têm até hoje, uma certa sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade fez com que produzissem provas contra si mesmos.
Foi essa sensação de impunidade que fez o Bolsonaro se sentir com coragem de apresentar aos comandantes militares um projeto de golpe de Estado, uma minuta de golpe de Estado. Ele diz que não é golpe, mas é golpe. Eles têm uma interpretação muito particular das coisas. Entrar no Congresso, quebrar tudo, não é tentativa de golpe de Estado. Não é para impedir que tome posse um presidente eleito, não é nada disso. Não é nada disso, é apenas um protesto. Um protesto em que eles quebraram o Congresso, quebraram o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Só isso. Isso. O Thales menciona para a gente o quanto que o envolvimento do Léo Índio vai chegando perto da família Bolsonaro, mas o que o Aguirre descreve e o que a Polícia Federal mostra é o Léo Índio dentro dentro do protesto ali, dentro do quebra-quebra, né? Dentro do ataque golpista. Não tem evidências dele, pelo menos até o que a gente sabe até agora, do planejamento dos atos. Parece que falta à Polícia Federal, talvez ainda, os passos que mostrem o envolvimento da família Bolsonaro no planejamento dos atos, na incitação dos atos. Será que é isso que está faltando para poder juntar o Bolsonaro de vez em toda essa trama golpista ou ainda não? Então, acho que isso, o envolvimento do Bolsonaro no planejamento, na execução dessa tentativa de golpe, e no caso do golpe de Estado, a mera tentativa está previsto em lei, já é crime, né? Porque se houvesse a consumação, nós não estaríamos nem discutindo isso aqui, né? O Supremo não estaria julgando, estaríamos hoje sob um regime ditatorial, autocrático, né? Então a simples tentativa de golpe já é crime. E quer me parecer que em relação ao Bolsonaro já foram reunidas evidências muito consistentes do envolvimento dele e que resultarão nos próximos dias, isso é o que se espera, numa denúncia do Procurador-Geral Paulo Gonet ao Supremo Tribunal Federal, né? A denúncia do Bolsonaro e também dos seus cúmplices, desse alto comando do golpe, entre eles militares graduados, né? E aqui, neste caso específico, nós estamos analisando a situação de um personagem secundário, né? Que é esse Léo Índio. Ele é sobrinho do Bolsonaro, portanto, primo dos filhos do Bolsonaro, e é um vagalume típico da era bolsonarista. Ele ascendia sempre que o Bolsonaro achou conveniente ameaçar a normalidade democrática, ele ascendeu. Agora, está numa fase meio apagada, as investigações da Polícia Federal impedem que sua atuação permaneça na sombra. Não foi só no 8 de janeiro que o Léo Índio deu as caras. Em 2021, isso foi inclusive noticiado, esse primo dos filhos do Bolsonaro foi investigado num inquérito aberto no âmbito da Procuradoria-Geral da República para apurar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos no 7 de janeiro, aqueles atos que foram estrelados pelo Bolsonaro, né? E nessa época ele postou nas redes sociais uma campanha de arrecadação de fundos para manifestações pró-Bolsonaro, pró-governo, ali durante o 7 de setembro. Né? Divulgou chave de Pix, QR Code nas redes sociais para doação até de criptomoedas para ajudar a financiar esses atos que antecederam essa grande tentativa de golpe que se deu em 2022. Né? Estamos falando aqui de 7 de setembro de 2021. Depois apareceu de novo esse Léo Índio ali no quebra-quebra do 8 de janeiro. Né? E ele é, como disse, um vagalume dessa era bolsonarista e, muito ironicamente, apresentou, inclusive, nessa investigação, no contexto dessa investigação, ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal um requerimento, uma petição, pedindo que providenciassem para ele um defensor público. Ele alegou que tem hipossuficiência financeira, não tinha grana para enfrentar este processo que corre contra ele. E ele ocupou, durante a era Bolsonaro, diferentes cargos. Ele foi assessor do Carlos Bolsonaro,
um vereador no Rio de Janeiro, ocupou cargo de confiança no gabinete do Chico Rodrigues, hoje está no União Brasil, mas já foi do partido do Bolsonaro, um senador bolsonarista, foi apanhado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, numa operação, numa batida policial. Ocupou cargo também na liderança do PL no Senado, esse Léo Índio, recebia ali alguma coisa em torno de R$6 mil, e foi exonerado depois dessas confusões nas quais ele se meteu. Ele acabou sendo exonerado. Tentou, como você realçou, tentou uma cadeira de deputado distrital em Brasília, não conseguiu. Teve alguma coisa em torno de 1.800 votos, né? E não conseguiu se eleger, embora tivesse incorporado ao nome fantasia dele a logomarca Bolsonaro. Ele se apresentou aos eleitores como Léo Bolsonaro, ainda assim não conseguiu se eleger em Brasília. Então, é um personagem secundário, mas o fato de ser secundário não elimina a importância da punição dele, né? Porque um personagem que frequenta a cena pública, beliscando verbas públicas em cargos federais e até municipais, foi lá, esteve lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não pode permanecer impunemente, né? Porque esse mesmo personagem que frequentou cargos, como disse, nos legislativos, federal e também municipal, estava conspirando contra a democracia. Não se pode contemporizar com isso, Raquel, é preciso que ele seja punido. Não é fato de ser secundário e a punição dele deixa de ser relevante. Então, Josias, mas eu acho que você foi no ponto. E aí vou esticar